Daí, pessoal, mais uma resolução. Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde à mesma área do triângulo AMC, à mesma área do triângulo BNC, à metade da área formada pelo triângulo ABC, ao dobro da área do triângulo MNC ou ao triplo da área do triângulo MNC. Bom, olha só, ele está me dizendo o seguinte, que aqui eu tenho uma área demarcada com estacas, né? As estacas ABC, aqui ó, A, B e C, formam um triângulo retângulo, ok? E as estacas MNP, M, N e P, justamente são os pontos médios dos lados desse triângulo, ok? Aí as estacas ABMN formam a região. ABMN formam aqui, ó, esta região que deve ser feito aqui uma calçada, né? Então deve ser colocado aqui concreto. Ok? E aí eu tenho que comparar esta área de concreto com demais áreas, ou com outras áreas desse triângulo. Primeiro ele diz que esta área de concreto tem a mesma área do triângulo AMC. Aqui, ó, A, M e C. Está me dizendo que é a mesma área aqui, ó. E aí dá para perceber que não, né? Porque imagina, ó, esta área aqui é igual a essa, viria para cá. E dá para perceber visualmente que esta área é maior do que esta. Então, por conjectura geométrica, quase que se tem certeza disso. Então ele pergunta aí, faz algumas afirmações a respeito de áreas. Então eu vou direto para o cálculo, tá? Bom, como eu te falei, P, M e N são pontos médios dos lados. Então eu posso dizer que esse lado aqui, se eu chamar de X, aqui também é X. Se eu chamar isso aqui, ó, de Y, ou ainda, se eu chamar isso aqui de Y, aqui tem outro Y, porque o P fica bem no meio. Se eu chamar isso aqui de Z, esse aqui também é Z. E aí eu consigo perceber a formação de semelhança de triângulos, né? Se aqui é ponto médio e aqui é ponto médio, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, e aí gera semelhança de triângulos. Então eu vou desenhar os dois triângulos. Aqui esquematicamente o triângulo grande. E aqui eu vou desenhar o triângulo menor. Vou colocar aqui as letras para ti. Aqui eu tenho A, aqui B e aqui C, e aqui é M, N e C. E aí as medidas, né? As medidas são do triângulo grande x com x, 2x, y com y, aqui 2y, e no triângulo grande, essa hipotenusa z com z, 2z. No triângulo pequeno, aqui eu tenho x, aqui eu tenho z, e essa medida aqui, ó, equivale ao y. Por quê? Como os triângulos são semelhantes, se esse x é metade do lado correspondente, do lado homólogo, esse lado aqui também é metade do 2y. Então esse lado aqui é metade de 2y, metade de 2y é y. E eu tenho os dois triângulos. Como ele quer a comparação entre áreas, eu vou calcular a área desses dois triângulos. Vou calcular aqui esta área, vou chamar de área 1. Área de triângulo retângulo, lembra que é cateto vezes cateto divide por 2.
que corresponde a base vezes a altura sobre 2. Então eu tenho um cateto 2x vezes o outro cateto 2y, divide por 2. Esta área 1 é igual, posso cancelar esse 2 com esse 2, eu tenho x vezes 2y, 2xy. Vou fazer o mesmo para cá, área 2. Área 2, base vezes altura sobre 2, ou cateto vezes cateto sobre 2, x vezes y sobre 2. E aí fica assim mesmo, né? X vezes y sobre 2. Eu observo que a área 1 ela é maior do que a área 2. Para eu saber quantas vezes a área 1 é maior do que a área 2, eu vou fazer a divisão. Área 1 divide por área 2, assim eu consigo descobrir quantas vezes ela é maior. A área 1 é 2xy e a área 2 é xy sobre 2. Então, conserva a primeira, 2xy, multiplica pela segunda invertida, 2 sobre xy. Aí eu posso aqui estabelecer o cancelamento de xy com xy, me sobra 2 vezes 2, 4. Então eu sei que a área 1 é 4 vezes a área 2. Ou seja, a área do triângulo inteiro é 4 vezes a área do pequeno. Então se eu chamar essa área aqui, ó, de área 1, né, como aliás de área 2, como de fato eu chamei, se isso aqui é área 2, a área desse triângulo aqui, significa que esta parte de concreto tem que valer 3 vezes área 2. Por que 3 vezes? Porque a área toda, o triângulo todo é 4 vezes. Então, se o grandão é 4 vezes, então significa que eu tenho aqui 3 vezes área 2, mais outra área 2, o triângulo todo vai dar 4 vezes área 2. E aí eu consigo perceber que a área de concreto é o triplo da área desse triângulo MNC, que é justamente o que ele fala aqui na letra E, que a área a ser calçada com concreto, ela é igual ao triplo do triângulo MNC. Ok? Então é isso, espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica o meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.